Hey, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você do Conectado 7? Meu nome é Orivaldo Azevedo e aqui nós vamos estudar hoje juntos a lição da semana, nossa lição, né? E vamos deixar gravado aqui no Conectado 7 a lição para quem quiser depois aí reestudar novamente a lição, né? Essa é a lição número 5, se não me engano, tá? Aliás, número 5 sim, né? Não, número 6. Estudamos já a lição número 5, né? Semana passada. Eu tô falando meio assim, pessoal, porque eu tirei os 4 dentes aqui da frente, tá? Aqui de baixo, tá? Então eu tô sem dentes aqui na frente. Inclusive quando eu apareço o dele, eu tô usando prótese, tá? Por quê? Porque eu vou fazer a... Como é que fala, gente? Não é prótese, é implante. É aqueles parafusinhos que a gente coloca, são 4 parafusinhos que a gente coloca, e depois coloca dentes de... Como é que fala, gente? Acho que é dentes de louça, alguma coisa assim, tá? É um dente muito forte que dá pra mastigar depois, tá bom? Eu tive que tirar, porque os 4 dentes aqui sofreram uma doença... Eu tava sofrendo uma doença chamada periodontia. Já ouviu falar? Então, nos dentes aqui. Aí eu fui ao dentista, e o dentista disse assim que tinha que tirar esses dentes, né? Porque senão a doença poderia espalhar por todos os outros demais dentes que eu ainda tenho aqui embaixo, né? E aí ser muito sério. Então eu tive que tirar realmente esses 4. A dentista falou que tive que tirar mesmo os 4 dentes, tá? Que tava já afetado já com a periodontia. Até uma espécie de... ela falou que é um... E cara, eu cuido muito dos meus dentes. Ela fala que é uma bactéria, alguma coisa assim. E eu peguei isso aí, eu não sei como, porque, ó, eu escovo os dentes todo dia, toda hora. Eu passo a fio dental, né, depois que eu me alimento e tal. Então eu cuido muito bem dos meus dentes. Só que nós, seres humanos, sofremos dessas coisas, né? Não sei explicar, mas acontece, né? Então, aí... eu tive que tirar esses 4 dentes para não me atrapalhar todo, né? Mas vamos abrir nossa Bíblia, deixar nossa Bíblia aberta em Êxodo capítulo 14. Tá bom? Vamos lá abrir a Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui. Êxodo capítulo 14, que é a lição da semana, né? Vamos lá, a lição da semana. Tá aqui. Pronto. Bom, nós vimos que os israelitas conseguiram sair do Egito depois da última praga, né, que morre os primogênitos do Egito, né, de todos aqueles que rejeitaram a Deus. É nesse contexto. Agora os israelitas estão indo para o deserto. E aí eles vão ter que passar por uma situação complicada, porque Faraó, ao mesmo tempo que liberta o povo de Israel, ele se arrepende, e agora ele se arrepende por ter perdido os escravos, se arrepende por ter mandado eles ir embora, e agora ele manda seu exército, né, o seu exército para perseguir o povo de Israel no deserto. E ele vai junto também, pelo que a Bíblia relata, ele vai junto também. E aí ele encurrala o povo de Israel numa região chamada Piairote, né? Entre montanhas, do outro lado tinha o Mar Vermelho, e para cá tinha os soldados egípcios agora vindo para atacar o povo de Israel, né? E aí, nesse contexto, o povo de Israel reclama para Moisés: por que você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui na mão dos faraós? Porque na mão do faraó e seu exército, né? Porque na verdade o faraó estava indo mesmo, não era para trazer os israelitas de volta, ele estava indo com o seu exército para matar todos os israelitas, tá? O objetivo de faraó era matar todos, não deixar nenhum vivo, nem Moisés, nenhum deles. E aí foi que Moisés então clamou ao Senhor, depois que o povo reclamou. E aí Deus falou para eles assim: o que você está esperando? Manda o povo que marche. Quando Moisés olhou assim, marchar para onde? Marchar para o meio do mar. Marcha para o mar. Quando Moisés se aproximou e tocou o cajado dele na água do mar, o que aconteceu? Deus fez um milagre, um dos milagres mais maravilhosos relatados em todas as escrituras sagradas, tá? Se me permite, eu vou pentear o cabelo. Em todas as escrituras sagradas, Deus abre o mar vermelho. Deus abre o mar vermelho. Gente, nenhum Deus tem esse poder, só Deus que tem esse poder, tá? Porque só Deus é Deus. É isso que os seres humanos precisam entender. Só Deus é Deus. Não há outro Deus.
Só ele tem poder de fazer todo o sistema solar. Só ele tem poder de fazer todo o universo, todas as galáxias, todos os astros. Só ele tem poder de fazer todas as vidas que existem no universo. Só ele que tem poder de fazer minha vida, a sua vida, qualquer vida. Vida do micro-organismo, vida do macro-organismo, né? Deus, ele tem poder de fazer, de um hiper-organismo, de fazer o universo. Você sabe o que é o universo? O universo é tão grandioso, com tantas galáxias, e nessas galáxias tem tantos sistemas solares, tem sóis bem maior que o nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem galáxias que têm estrelas, nossa, quase que infinitamente maior que o nosso Sol. E pode abarcar ali vários sistemas solares, vários sistemas de planetas e tal. E com vidas. Então, que arrogância é essa do ser humano achar que só na Terra que é a vida? O ser humano é muito arrogante. Nós somos muito arrogantes, acharmos que só aqui na Terra, no planeta Terra, o terceiro planeta depois do Sol, que há vida. Claro que existem outros planetas onde há vida, onde há seres, criaturas de Deus. Lógico, porque Deus ele é eternamente criador, ele vai criando. Ele não parou de criar até hoje, ele é criador, ele continua criando. Deus é o quê? Criador. Então o Criador cria. E tem poder para tudo. E ele se tornou um ser humano também, veio morrer pelas criaturas dele, desse planeta que pecaram, desse sistema solar que pecaram. E ele veio, se tornou um bichinho de Jacó, como disse, né? Nós somos o bichinho de Jacó. Ele se tornou como um de nós, viveu no nosso meio, passou por tudo que nós passamos aqui. E agora ele intercede no céu. E enquanto Deus, a divindade, a triunidade divina, continua criando. E mantendo o universo. E mantendo tudo. Então Deus, ele é criativo. Ele é para sempre. Ele é. Ele é. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é. É o único que pode dizer assim. Ele é. Por isso que ele disse, eu sou. Certo? Nós não compreendemos isso porque nós somos seres criados, nós somos pequenininhos, nossa mentalidade, nossa mente é pequena. Então nós não compreendemos essa grandiosidade que é Deus. Não tem palavras no nosso vocabulário para definir o que é Deus. Entendeu? É como se você quisesse colocar todo um oceano num copo americano de água. Tem como você colocar todo o oceano num copo americano de água? Não tem. Ele é infinito, o conhecimento, a sabedoria dele, o conhecimento é infinito, traspassa tudo que nós possamos sequer imaginar. Deus é Deus, tá? Então, para ele abrir o Mar Vermelho, não é nada. Nada. Abrir o Oceano Atlântico, para ele não é nada. Abrir o Pacífico, para ele não é nada. Abrir qualquer oceano, mostrar para nós todos os abismos que existem nesse planeta, para ele não é nada. Para degelar as geleiras do Ártico, para ele não é nada. Para degelar a Antártica não é nada, ele degela nos minutos, nos instantes. Para inundar toda a terra de água, como ele fez um dilúvio, para ele não é nada, ele faz isso nos instantes. Em menos de um dia de chuva. Entende? Então Deus, ele é Deus. Coisa que nosso pensamento finito, humano, incrédulo, descrente, duvida. Infelizmente nós somos seres hipócritas, fingidos, falsos e cheios de dúvidas e negatividade. Nós somos seres negativos muitas vezes. Nós somos seres que vê as coisas diante dos nossos olhos e a gente diz, não é. Como os fariseus viram Jesus ressuscitando pessoas, viu Jesus curando cegos. Jesus esteve aqui no nosso meio, fez um monte de coisas, falou um monte de coisas, e ele mesmo assim tramaram e mataram Jesus. O ser humano é assim. O ser humano é idiota. É o princípio. O que o ser humano é? Idiota. Imbecil. Burro. Burro e dar dó. É isso que o ser humano é. Entendeu? Por mais inteligente que o ser humano possa ser, consiga ser, mas ao mesmo tempo ele é tão burro, ele é tão fechado, a mente dele é tão fechada, que ele não consegue ver um palmo de claridade, de clareza diante do seu nariz. Infelizmente é assim.
né? Por quê? Por causa do pecado, por causa de Lúcifer, por causa de tudo que Lúcifer bota na cabeça do ser humano. Mas vamos lá, a lição da semana, a travessia do Mar Vermelho. E o texto é Êxodo 14, 13 a 14, que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Êxodo capítulo 14, 13 e 14. Então aqui nós vemos aqui o povo encurralado pelos egípcios, pelos soldados egípcios, pelo faraó. E aí Deus falou: olha, Moisés, Deus fala com Moisés: não tenha medo, fique firme, fiquem, povo de Israel, firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. Moisés falando para o povo agora, né? Que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E o faraó estava ali também, no meio daquele exército. E o que aconteceu? Então, naquela situação, do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertados, teria que ser por um ato divino. O mesmo acontece em nossa condição em relação ao pecador. Por nós mesmos não podemos nos livrar do pecado. O mesmo acontece em relação ao nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós não podemos nos livrar, porque nós somos presos ao pecado, né? Não temos esperança, certo? Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o êxodo. E nós temos a cruz de Cristo e o que Ele fez por nós. Nós sabemos todos os sinais, né, que Deus já tinha mostrado para o seu povo e os egípcios lá no Egito, né? Os sinais, as maravilhas e obras redentivas de Deus relatadas em Êxodo são o auge da história de Israel. Mesmo assim, né? Ainda assim, mesmo esses eventos não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz, do qual o drama do Êxodo foi um mero prenúncio, né? Vamos, quando Moisés falou para Faraó e também falou para o seu povo, né? Vamos adorar a Deus no deserto. Isso aí ele tinha falado na noite da Páscoa também, depois da Páscoa, né? Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Ninguém escapou, independentemente de posição, se o cara era rico, pobre, poderoso lá da aristocracia egípcia, não interessava, né? O próprio faraó perdeu seu filho, né? Não importava a educação, não importava a condição social, o sexo, né? A punição atingiu todas as famílias de Faraó, do faraó aos escravos, e até mesmo os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. E aqui em Êxodo, capítulo 12, vamos abrir. Êxodo 12, 31 a 36. O que diz aqui, ó? 31 a 36. Eu vou ler para vocês, tá? Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe a mim também. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois os egípcios diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro, e pediram roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Saíram dali, naquele desespero, né?
É bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus para irem adorar, ele tenha acrescentado este pedido: e abençoe também a mim. O faraó disse assim para Moisés: olha, vocês podem ir embora, podem adorar, podem pedir e levar o que vocês quiserem. Os egípcios falaram assim: ó, pode ir embora, leve o que vocês quiserem. Ah, nós queremos ouro, nós queremos prata, queremos roupas. Os egípcios pegou e deu tudo para eles, tipo um despojo assim de guerra, sabe? E foi, vai embora, vou embora, não queremos vocês aqui. Sumam, dão tudo, porque se vocês continuarem aqui, nós vamos morrer, disseram os egípcios, né? No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? O faraó pediu assim: pede para Deus me abençoar. Mas como que ele poderia ser abençoado se ele continuava o quê? O faraó continuava em rebelião contra Deus, ele continuava em pecado contra Deus e orgulhoso. Ele continuava, tanto é que depois logo em seguida ele muda a cabeça dele e ele vai o quê? Ele vai perseguir o povo. Ele vai atrás do povo com todo o seu exército lá para encurralar o povo diante do mar, diante daquelas montanhas, né? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por submissão à vontade de Deus. Fez isso porque foi derrotado. Ele estava arrependido, como suas ações posteriores revelariam. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria o seu reino. Só por isso que ele mandou para você. Ele queria, né? Ele não se arrependeu. O faraó não se arrependeu. O faraó foi humilhado. E na tragédia da pior de todas as pragas, né, ele deixou que Israel saísse do Egito. Ele permitiu o que havia se recusado a conceder em todas as vezes anteriores. Foram 9 pragas. Aquela era a 10ª, a última praga, a matança dos primogênitos. Não importando o sofrimento que suas ações traziam à nação. Os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem, o que é compreensível. Eles diziam: se vocês não saírem, nós vamos morrer, nós morreremos. Enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias, mas obtivessem tudo o que precisariam para o que, no fim, acabou sendo uma jornada muito mais longa do que o previsto, 40 anos, né? A gente conhece a história. Os egípcios deram aos hebreus inúmeros itens valiosos, né? Objetos de prata, objetos de ouro, roupas, né? Tudo aquilo que eles deram para os egípcios correspondiam ao salário que foi negado aos israelitas por séculos do trabalho escravo, né? Certamente para os egípcios deixar os hebreus em sua terra seria um preço muito mais alto. E aí eles pediram para que os israelitas saíssem. Consagração do primogênito. Naquele mesmo, o tempo prometido de redenção, está aqui agora capítulo 13, tá? Abro aí a Bíblia no capítulo 13 de Êxodo, tá ok? Do verso 1 a 16. A consagração do primogênito, o tempo prometido de redenção e libertação estavam prestes a chegar. O povo precisava estar preparado. Ele precisava não apenas crer, mas agir de acordo com essas crenças. Deus havia dito a eles o que fazer e então, pela fé, deveria entrar em ação. Embora em um contexto diferente do que Tiago escreveu mais tarde, o princípio se encaixa muito bem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Tá? Então, fé, ela é seguida de obras, tá? Se você tem fé, você vai... eu tenho fé em Deus, mas você não faz trabalho missionário, você não faz ajuda humanitária, você não faz trabalho voluntário. Que fé é essa? Fé é essa que não é demonstrada com trabalho voluntário, né? Que não é demonstrada com atitudes, com ações de ajudar pessoas que precisam receber sua ajuda. Então, que fé é essa que você fala: eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você não levanta a sua mão para ajudar o próximo, para alimentar o faminto, para descedentar o que está passando sede, para vestir o nu, para visitar o preso, né, lá na aflição do inferno da cadeia. Quer dizer, que realmente você está fazendo em prol dos seus semelhantes, que você sabe que são usados e atrapalhados pelo próprio príncipe das trevas, por Satanás, né? Então você não demonstra fé. Que fé é essa que não age? Que fé é essa que não tem atitude? Que fé é essa que não pratica? Né? Eu vou na igreja, adoro a Deus, cultuo a Deus, oro, canto, mas aí no sábado à tarde você vai dormir, no domingo também você vai dormir, na segunda você vai trabalhar só para alimentar a sua família. Quer dizer, você não faz nada em prol do seu semelhante. Então que fé é essa? Fé que sem obras. A fé sem obras é morte, já dizia Tiago. O próprio Paulo também fala isso. Fé sem obras é morto, você está morto, você é um morto-vivo.
tá? Você pode falar que esse é tudo, mas você é um morto-vivo porque você não demonstra fé através das suas obras, através das suas atitudes, tá? Deus misericordiamente, aqui nas perguntas número 2, os primogênitos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga final. Porque o Senhor deu essa ordem e o que ela significa para nós hoje? Deus misericordiosamente, aqui no capítulo 13, conta a história da consagração dos primogênitos, a festa dos pães sem fermento, a separação dos primogênitos, como pessoas especiais para Deus, né? Deus guia o povo pelo caminho. Então aqui esse capítulo todinho fala sobre esses eventos que logo vieram depois da saída do povo de israelita, né? Da israelita lá do Egito. Então Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque pela fé eles marcaram as ombreiras de suas portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés. Consagre-me todo primogênito. Essa legislação era válida tanto para seres humanos quanto para animais. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o nosso Criador e o dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Minha é a graça, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, que Ele lhes havia concedido. Também eram um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinha somente dele. Deus lhe apresentou regulamentos sobre como essa dedicação deveria ocorrer, celebrando a libertação da escravidão egípcia. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas seus filhos deveriam ser resgatados, né? Então os filhos primogênitos, né, foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo. Paulo escreveu sobre Jesus, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. E o primogênito é uma representação de que tudo ou mais pertence ao Senhor, pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus, tá? Esse é o simbolismo da consagração dos primogênitos. O primogênito é meu, quer dizer, Deus, tudo é meu. É isso que Deus está falando em outra linguagem, né? Tudo que existe é meu. Tudo que é meu, tudo é consagrado a mim. É isso que essa representação significa. Atravessando o Mar Vermelho. Bom, aí nós temos aqui a situação, né? O povo estava ali, né? Os israelitas estavam ali aflitos agora, quando eles deixaram o Egito. E o que acontece então? Aqui nós vemos aqui no verso 17 a 22 do capítulo 13, o seguinte. Olha só o que diz aqui. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou... 13, né? 13, 17, isso mesmo. Quando o Senhor... eu li o 11, é 17, gente. Deus guia o povo pelo caminho. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer de que, vendo a guerra, os guerreiros filisteus, né, e a guerra, o povo simples, um povo que era escravo, né? O povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois ele havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa calma de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa calma de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A cultura de nuvem, a coluna de nuvem, nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Outra coisa aqui interessante, 14, de 1 a 12, aqui fala fala sobre a travessia do Mar Vermelho, que diz assim, que o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel
que voltem e se acampem diante de Pi-Airote. Quem que é Pi-Airote? Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, diante de Baal-Zephon, é isso? É. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Deus já tinha falado para Moisés que o Faraó vai agir, como o Faraó ia agir. Então o Faraó dirá para o seu exército: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, disse o Senhor, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor falou que aconteceria com Faraó. Faraó perseguiria os israelitas. Deus já sabia o que Faraó estava pretendendo fazer. Então ele fala para Moisés: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas na verdade o Faraó já estava determinado a fazer isso, né? Eles assim o fizeram. O que fizeram os egípcios? Vieram contra o seu exército, né? Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? Olha só a cabecinha deles. Faraó então aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. Baal-Zephon. Cara, para localizar esses lugares, hoje em dia, com o atual mapa daquela região ali, é muito complicado, porque no decorrer do tempo, né, muitos nomes foram mudados e... Então, os arqueólogos, historiadores localizarem exatamente em qual lugar é isso aqui, é difícil, é complicado, né? Tem que ter muito estudo para você chegar à conclusão: não, esse aqui foi o lugar onde aconteceu isso, né? Complicado. Deve ser muito complicado para os arqueólogos hoje em dia, né? E aí o que acontece, gente? A Bíblia diz que, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram: Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou daqui, você nos tirou de lá, para que morramos aqui nesse deserto? O que foi que você fez conosco, Moisés, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você lá no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer aqui no deserto agora. Moisés, porém, respondeu ao povo. É o verso de hoje, né? Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, disse Moisés. Aí a pancadaria começou, mas a pancadaria de Deus contra o exército de Faraó, né? E eles conseguiram então atravessar o Mar Vermelho. Você conhece a história? Segundo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército organizado, né? Havia ali entre o povo, né, esse exército organizado de israelitas, os termos hebraicos Sabá e Makehanek testificam essa descrição. A primeira palavra significa exército. Desculpem, eu tenho alergia, tá? Ou hoste. E a segunda, acampamento ou divisão. Então, você pode comparar vários textos aí de Êxodo. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Posteriormente, Balaão viu das colinas de Moabe, lá em Números 24, 2,
que Israel estava acampado tribo por tribo, que é de um exército. Né? Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Né? Lembra dos ossos de José? José falou, quando vocês saírem daqui, levem os ossos. E eles realmente cumpriram isso aí, né? José pediu para que seus ossos fossem levados para Canaã. José cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida como havia jurado, né? E na chegada a Canaã, seus ossos foram então sepultados lá num lugar chamado Siquém. A coluna de nuvem e a coluna de fogo também foram sinais visíveis da presença de Deus, porque durante a noite iluminava, né, para eles continuarem caminhando à noite, e durante o dia era como que uma coluna que trazia sombra, né, no deserto escaldante, né, um calor escaldante, uma sombra para que eles continuassem caminhando no deserto. Então o faraó revelou suas motivações. Ele não havia se convertido, nunca se arrependeu. Seu pedido de bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás de seus escravos fugitivos. E ele estava cego de raiva, e estava cego pelo pecado também. Quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram então esses sentimentos que eu acabei de falar para vocês aqui, arrependimento. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, Moisés, para que morramos nesse deserto? Então, aí Moisés falou para eles, ora, mesmo tendo visto todas aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Então, isso é característica do ser humano, como eu acabei de falar, né? O ser humano, ele é trouxa, ele é imbecil, ele é pecador, ele não tem fé, ele pode ver a coisa acontecendo na frente dele e ele continua ainda teimoso, reticente, né, e problemático. Na quarta-feira, Moisés diz Deus diz para Moisés para ele avançar. Verso 14, aqui, 13 e 31, conta a história de como eles avançaram, né? Capítulo 14, melhor dizendo, de 13 a 31, olha o que diz aqui. Quando não tenham medo, porque Moisés tinha falado para eles, não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor vos fará. E aqui no verso 13, vamos ler no verso 15 em diante, né? 15, olha só. Capítulo 14, verso 15. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E de entre os exércitos dos egípcios e o exército de Israel, a nuvem era a escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, sem água, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Diz que a roda dos carros, né, das bigas, elas quebraram na travessia ali. Os cavalos se apavoraram ali no meio do mar, né? Eles não conseguiam andar. Aqueles que estavam correndo, os que tropeçavam e caíam, não conseguiam andar. Um pavor geral. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, criou alvoroço no acampamento dos egípcios, emperrou as rodas dos carros dos egípcios,
fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Olha o desespero que caiu agora, né? O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, encontro ao mar, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar. Eles caminharam a pé e caminhavam a pé, enxutos pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel daquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Então, foi dessa maneira, né, que eles avançaram pela fé, atravessaram o mar, né, chegaram do outro lado e o Senhor os livrou. Sim, uma vez que Moisés confiava em Deus, em sua palavra, ele encorajou o povo. O líder hebreu apresentou 4 verdades aqui essenciais sobre como agir em situações difíceis. Primeira verdade: não tenham medo. O primeiro convite é confiar no Senhor, porque somente dessa forma podemos vencer o medo, confiando no Senhor. Isaías nos lembra dessa verdade ao declarar que os crentes estão nas mãos de Deus e Ele agirá por eles quando o aceitarem como seu Deus e Senhor. É o que está em Isaías 41, 20 e Isaías capítulo 41, verso 10 e verso 13. Dona Terezinha está lá, fazendo alguma coisa na cozinha. Vamos esperar. Paciência. Dona Terezinha fazendo alguma vitamina, alguma coisa, ela está fazendo lá na sua cozinha. Dona Terezinha tem 85 anos, né? Então não tem como controlar, é a cabeça dela. Nós é que temos que respeitar, né? Vamos lá, então, vamos continuar. Não tema, porque eu estou com você, diz aí Isaías capítulo 41, verso 10. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então Deus fala para a primeira coisa, Deus fala para não ter medo. Segundo, fiquem firmes. Deus fala para a gente, fica firme. Isso não significa apenas parar de murmurar e esperar grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção, porque Ele agirá. Terceira coisa que Deus pede para nós: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Então, para que a fé cresça, é importante reconhecer a direção do auxílio de Deus e ser grato pelo cuidado que Ele promete. Ver significa atribuir ou abrir os olhos, porque a incredulidade ela é cega. A incredulidade cega a gente. Somente Deus concede vitória, segurança e salvação. Ele está sempre conosco, guiando e provendo tudo o que é necessário no momento apropriado. Terceira coisa que Deus pede de nós: o Senhor lutará por vocês. Então, isso indica que o Senhor fará. Ele lutará pessoalmente por seu povo, por você, por mim. O Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar vida eterna. Depois, até os egípcios reconheceram que o Senhor estava lutando pelos israelitas. Aqui, Êxodo capítulo 14, verso 25. O Deus deles está lutando contra nós, contra o exército dos egípcios. Mas eles já estavam no meio do mar, né? E aí, como é que eles iam sair daquela situação? Não conseguiram. Todos morreram ali, né? A ordem de Deus a Moisés foi clara: siga em frente. Deus desdobrou o seu plano de ação passo a passo. Primeiro, o anjo de Deus e a coluna de nuvem se moveram da frente do acampamento de Israel para trás deles,
protegendo-os dos egípcios, de forma que o exército egípcio não conseguia alcançar o povo de Israel, né? Segundo, pela fé, Moisés teve que estender a mão sobre o mar. E terceiro, o Senhor dividiu as águas e o secou com um vento forte. E quarto, os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios os perseguiram cegamente, porque não viram que Deus estava fazendo maravilhas para o seu povo. Na verdade, eles viram, eles só não queriam acreditar no que estavam vendo. Ou melhor, só viram quando era tarde demais, como revelou sua confissão lá em Êxodo 14, 25. E aí, depois que eles morreu todos os egípcios, né? Miriam e as mulheres, elas fazem um cântico, e Moisés também fazem um cântico, e cantam, né? É o capítulo 15, o cântico de Moisés, é um cântico longo, tá, gente? É muita coisa, vocês podem ler aí em casa, né? O exército egípcio foi derrotado, ninguém sobreviveu, incluindo o faraó, que morreu também. Salmos, capítulo 136, verso 15, fala que faraó morreu também ali. Tutmés III, né? Morreu, né? Foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. Não é de admirar que ao longo de toda a sua história, e até hoje, desculpem. E até hoje os judeus reconhecem ou recontem esse evento, sempre estão contando essa história, né? E Êxodo capítulo 15, verso 21, vem aqui o conteúdo do cântico de Moisés, né? O cântico de Moisés, que a Miriam e as mulheres dançaram com tamborins, comemorando aquela grande vitória, né? Este cântico, o cântico de Moisés, louva o Senhor porque ele é um guerreiro poderoso, que derrotou todos aqueles que se opuseram ao seu povo. Moisés desenvolveu pessoalmente esse tema, enfatizando que o Senhor, seu Deus, também era uma força, cântico e salvação. Ninguém é igual a ele, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas, como eu já disse, né? Em Apocalipse 15, 2 a 4, fala que os redimidos também vão entoar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você consegue imaginar como soará no céu, como isso vai acontecer? O louvor a Deus por seus grandes e maravilhosos feitos, seus juízos justos e verdadeiros, seus atos justos e sua santidade. Observe a última frase do cântico aí de Moisés. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 4. E a última frase do cântico de Moisés também glorifica a Deus desta forma, né? Os redimidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, quanto todos os juízos de Deus tiverem se revelado, especialmente o juízo sobre o mal e a opressão que por milênios ficaram impunes, então os redimidos de todas as nações louvarão a Deus e seus juízos, né? Louvarão a Deus com esse cântico glorioso, o cântico da vitória. Finalmente, esta foi a lição dessa semana, pessoal. E o texto aqui que era para estudar e que o povo estudou, né? É o Êxodo, o Êxodo do livro Patriarcas e Profetas de Ellen G. White, da página 234 a 241. Deus estava com os israelitas, apesar de pouca fé que eles tinham, Deus desejava ensiná-los e guiou-os, né? Guiá-los e como pensar e agir como seu povo escolhido, né? Então o povo precisa entender, você precisa entender, nós precisamos entender que nós somos o povo escolhido de Deus, e nós devemos pensar assim, como o povo escolhido de Deus. E Deus quer que nós pensemos assim, sempre com positivo e vitoriosos, né? Os israelitas tinham pouco conhecimento de Deus, e sua fé nele ainda era bem pequena, e teriam ficado aterrorizados e desanimados, né? Era uma situação normal ali. Não tinham armas, nem o costume de guerrear, e estavam deprimidos por causa do longo período de cativeiro, né? Além da responsabilidade que tinham com as mulheres e os filhos, ovelhas e gado, e ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão e de juízo. Abordando agora, falando sobre o cântico de Moisés, o comentário bíblico Andrews diz o seguinte: certeza desse ato divino, redenção na história, nos garante que nada temos a temer quanto ao futuro, né? A última estrofe se concentra nos inimigos futuros que seriam enfrentados na conquista de Canaã. Por causa do braço grandioso de Deus, eles emudeceriam como pedra. Quando nos deparamos com certas impossibilidades, quando nos sentimos encurralados e não sabemos como ou para onde ir, podemos encontrar então segurança no cântico de Moisés.
pois ele celebra um grande acontecimento da história do povo de Deus. Sempre devemos voltar e ler aqui, por isso eu peço para você ler em casa, tá? O capítulo 15 do livro de Êxodo, sobre o Cântico de Moisés. Leia esse capítulo todo aí em casa, sozinho, tá ok? Que Deus abençoe você, sua família. E aqui eu faço um último repito para encerrarmos a lição. Apesar das provações, nós temos bons momentos. Por que devemos ver esses momentos como evidências da graça e proteção de Deus? Considerando que vivemos em território inimigo, é território de Satanás esse mundo, né? Vivemos em território inimigo. Nós devemos louvar a Deus porque, mesmo sem saber, fomos livrados de desastres várias vezes em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que o estudo da lição dessa semana tenha sido uma bênção para você e sua família, né? E não se esqueça, amigo, de tudo que você tem ouvido, tudo, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, tchau, até o próximo Conectados. Continue aqui. Não esqueça de dar o like, dê o seu like aí, tá? Gostei, dá o like. Se você não está inscrito, se inscreva, tá? Aperte o sininho das notificações em todas, para que você receba todos os vídeos do canal, tá ok? E compartilha com seus amigos, E ajude aqui, tá, gente? Ajuda o nosso canal aqui. Você pode mandar contribuição, né? No QR Code, tá? Nossa chave Pix, tá bom? Que é o número 65, telefone, tá? 65 99297 7170. É o Urivaldo Azevedo lá do PagBank, tá bom? 65 99297 7170. Ajude a gente aí, ajude o canal a conseguir, prosseguir aqui no YouTube, todas as redes sociais, tá? E para você e para sua família também. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados.